Se você continuar sendo bonzinho desse jeito, você vai ser uma pessoa que todo mundo gosta e uma pessoa que ninguém escolhe. E a diferença entre as duas é menor do que você imagina. Existe um ponto exato onde a sua gentileza ela para de aproximar e vira um motivo onde as pessoas acabam te abandonando. E você já passou desse ponto sem mesmo perceber. Isso não é azar e não é porque você é bom demais para esse mundo. Presta atenção numa coisa aqui. Ser bonzinho demais não aproxima ninguém. Pelo contrário, só repele. Mas existe uma coisa, um mecanismo por trás que ninguém te explica isso. Nos próximos minutos eu vou te mostrar 3 coisas. Por que isso acontece e como reconhecer o ponto que você cruzou essa linha. E como você volta pro lado certo antes de você perder mais gente. E fica até o final desse vídeo aqui, porque a última parte, ela é que muda tudo. Primeiro de tudo, tira uma coisa da sua cabeça. O problema nunca foi a bondade. O problema é que a maioria das pessoas confundem duas coisas que são completamente diferentes. Gentileza e submissão. Elas parecem exatamente iguais por fora. As duas envolvem ser legal, concordar com tudo, ajudar as pessoas, mas por dentro elas são completamente opostas. Gentileza é você tratar bem os outros porque você quer. Muito diferente da submissão, que é você tratar bem os outros porque você tem medo. E muita gente se sabota nesse ponto. Uma coisa é você querer. Outra coisa é você ter medo de dar a sua opinião ou você ajudar porque você se sente na obrigação. E muita gente está preso nesse limbo. Por não entender a diferença dos dois, porque de forma inocente e inofensiva elas parecem ser iguais, mas são completamente diferentes. E aqui vem a parte que mais dói. As pessoas, elas sentem a diferença. E pelo contrário do que você imagina, não é com a cabeça, é pelo instinto. Elas farejam quando o seu sim não é uma escolha, mas é o medo disfarçado. E ninguém se sente perto de alguém que age com medo. Então segura essa ideia, porque tudo vem depois daqui. Existe uma regra que ninguém escapa. As pessoas te valorizam mais ou menos na medida de que você se valoriza. Quando você nunca discorda, quando você nunca tem preferência, até mesmo quando você pede desculpa apenas por existir, você está mandando um recado o tempo todo. A minha opinião um pouco vale, o meu tempo pouco vale e eu também um pouco vale. Ou seja, você se torna uma pessoa que, cara, não tem diferença. Tanto faz, tanto fez, entendeu? Então, você tem que se valorizar. Quando você não tem opinião, você deixa ir pelo acaso, concorda com tudo, não tem preferência, você acaba de fato se desvalorizando. E o outro lado só faz o que você ensinou. Repara nisso aqui. Você treina as pessoas em como te tratar. Todo tá bom que você fala engolindo uma vontade sua, isso se torna uma aula. E depois de umas 100 aulas como essa, ninguém mais quer saber a sua opinião. Qual que é a sua vontade? Porque você treinou as pessoas pelo seu comportamento, pela sua falta de opinião. Pensa naquele amigo que topa tudo. Que horário for, que lugar for, tanto faz, pra mim tá ótimo. No começo ele parece o cara mais tranquilo do mundo. Mas com o tempo, se você parar pra perceber, ninguém mais pergunta a opinião dele. E não é porque ele é legal ou não é porque ele é chato, é porque ele nunca deu uma opinião. Ele acabou ficando decorativo. Presente em tanto rolê e importante nenhum, ele acabou sumindo de tão disponível que ele era. E eu tenho certeza absoluta que você tem ou teve alguém assim no seu círculo de amizade. Toda relação viva, amizade, paixão, respeito, exige um mínimo de tensão. D1, você não me ter por completo, de não saber exatamente o que a outra pessoa vai te responder. Quando você concorda com tudo, se molda tudo, não impõe nada, você de fato some. Você meio que vira um espelho. A pessoa olha pra você e só olha ela mesma refletindo de volta. E entenda uma coisa, ninguém se conecta com o espelho, porque do outro lado não tem ninguém pra conhecer. Ela acaba olhando pra você e vendo a própria imagem dela, olhando pra ela mesma, através de você, de fato, um espelho. Então a vontade dela se torna dela e quando ela olha pra você, continua sendo a mesma. Você de fato se torna um espelho e a sua opinião não tem diferença nenhuma. E quem concorda com tudo, não revela nada. Ser bonzinho demais te torna a pessoa mais fácil de conviver. E também na pessoa mais fácil de esquecer. Agradável e invisível ao mesmo tempo. E é exatamente por isso, por esse motivo, que aquela frase existe. Todo mundo gosta, ninguém escolhe, gostar é barato, e escolher exige ter alguém ali de fato para ser escolhido. E tem a parte mais desconfortável de todas. Se você prestar atenção só nessa, esse vídeo já valeu a pena. Muita gentileza em excesso não é gentileza de verdade.
é uma cobrança disfarçada. Você dá esperando algo em troca, mas sem nunca pedir em voz alta. Aprovação, reconhecimento, amor, ou até mesmo que a pessoa não vá embora. Os psicólogos chamam isso de contrato secreto. Você faz um acordo na sua cabeça. Eu faço tudo por você e em troca você me valoriza. Mas a outra pessoa nunca assinou esse acordo ou até mesmo nem sabe que você existe. Aí vem a conta invisível, aquele momento que você pensa ou fala algo magoado. Eu fiz tanto por você e o outro sente peso muito antes de você abrir a boca. Sente que te deve algo que nunca imaginou ou mesmo sem saber que deve. Sente que cada favor seu vinha com um preço escondido. E o instinto de quem se sente em dívida sem mesmo ter pedido é sempre o mesmo. Sabe o que acontece? Essa pessoa se afasta. Então cai a ficha. Não é excesso de amor que afasta as pessoas. É o excesso de necessidade escondido debaixo dele. Então tá, beleza. Aí agora você se pega se perguntando, Natan, será que eu sou assim? Mas pode ficar tranquilo que eu separei 5 sinais aqui que vai revelar se você está sendo. Mas para isso eu preciso que você fique até o final desse vídeo e com certeza, se você chegou até aqui, não deixa de se inscrever e deixar o seu like. Presta atenção aqui que eu vou ler com vocês os 5 pontos que eu separei. Até deixei aqui na minha frente para que eu não esqueça de nenhum e eu preciso que você fique atento aos 5. E com certeza o 5º é o mais importante, vai de fato alugar um triplex na sua cabeça. Ponto número 1. Você fala sim com a boca enquanto pensa não por dentro. E só percebe o quanto isso te cansa quando você já aceitou. Ponto 2. Você pede desculpa por coisas que não são culpa sua. Alguém esbarra em você e você fala desculpa. Ponto número 3. Você esconde a sua opinião real quando percebe que ela contraria alguém. Prefere concordar do que criar um segundo desconforto. Ponto de número 4, e com certeza não menos importante, você guarda ressentimento em silêncio. Vai acumulando, acumulando e nunca fala até explodir ou simplesmente sumir. Ponto de número 5 e o mais importante, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que esse aqui de fato vai revelar se você está sendo esse tipo de pessoa. Vamos lá. A ideia de impor um limite te dá medo físico. Você imagina a pessoa te achando ruim, se decepcionando e indo embora. Ou seja, você tem medo de perder outras pessoas se você der a sua opinião. Mas o favor ou o fato de você não dar sua opinião é o que realmente está afastando pessoas da sua vida. Porque você acaba sendo uma pessoa que tem pouco valor, uma pessoa que a sua opinião não vale praticamente nada. Então, por ter medo de afastar, você acaba não falando e, de fato, acaba afastando, entende? Mas calma, se você se reconheceu ou se identificou em algum desses 5 pontos que eu acabei de trazer para você aqui, respira. Não tem nada de errado com você como pessoa. Isso é um padrão aprendido e quase sempre lá atrás. Não é de hoje. Foi quando você descobriu que agradar era a forma mais segura de ser aceito. Eu vi muito isso, não sei vocês, mas na escola. Quando sempre tem aquele menino, aquela menina que às vezes é mais franzina, mais magrinha, que de fato ela era um pouco oprimida, sofria bullying, era muito normal. Então, pra ela não, às vezes, apanhar ou ser xingado, o que ela fazia? Ela ia e agradava, dava o seu lanche, sua merenda, ou chegava, comprava um doce, um salgado na cantina e dava pra aquela pessoa no instinto de agradar. E isso daí foi criando um ciclo, ela foi aprendendo isso. E acabou achando que a forma mais fácil seria essa, de agradar as pessoas. E você acabou, hoje, criando um senso na sua vida já como adulta, ou até mesmo essa pessoa como adulta, em vez de demonstrar opinião com medo de desagradar, ela acaba agradando, concordando com tudo. E isso não é o que vai te levar para frente, que vai te fazer ser uma pessoa melhor, ou que vai deixar as pessoas mais próximas de você. Muito pelo contrário. A gente acabou de ver aqui que isso aqui está afastando as pessoas e está deixando o seu valor baixo, que é uma pessoa que tanto faz se está no rolê ou que não está. Uma pessoa que está em todos, mas não é importante nenhum. Então você precisa fazer uma autoanálise, não é que você é ruim como pessoa, é que você em algum momento da sua vida aprendeu isso e começou a lidar e viver dessa forma. E não é a forma mais interessante de viver. Lembra da linha que eu te prometi lá no começo? É aqui. E essa parte muda tudo. O gentil ajuda e também sabe dizer não. O bonzinho ajuda porque não consegue dizer não. O gentil tem opinião e divide,
mesmo que gere atrito. O bonzinho esconde a opinião para evitar qualquer atrito. O gentil dá porque quer, o bonzinho dá para não ser abandonado. O gentil decepciona quando precisa e sobrevive. O bonzinho faz de tudo para nunca decepcionar ninguém. E por isso decepciona a si mesmo todo dia. Percebe a diferença? O oposto de bonzinho demais nunca foi sobre ser um babaca. É ser gentil, porém firme. Alguém que trata bem, mas impõe limite. Preferência e o não de verdade quando precisa. Bondade sem coragem, você vira capacho. E bondade com coragem vira caráter. Entenda uma única coisa. Caráter atrai. E se você trabalha com vendas e persuasão, preste muita atenção porque é a mesma engrenagem. Ser bonzinho demais é você não quebrar a sua própria objeção interna e saber dizer não. Você acaba se tornando um vendedor que aceita todo desconto com medo de perder a venda. E é justamente por isso que você acaba perdendo o respeito do seu possível cliente. Porque quem não sabe dizer não para a própria necessidade acaba não sustentando o preço, não sustenta o limite e também acaba não sustentando a relação. E essa é a mesma habilidade dentro e fora da negociação. É aquela coisa de você acordar um certo dia comparando o seu bolso com o bolso do seu cliente. Ou seja, você sai da sua casa devendo, sem um puto no bolso, você entra para vender uma negociação num produto mais caro, você tem medo de passar o preço ou você acaba brigando com o seu gerente ou acaba dando descontos que não tem para não perder aquela venda, porque você acaba comparando o seu dia, o seu bolso com o bolso do seu cliente. Então, você precisa entender, porque de fato isso não foge da negociação. Se você trabalha com vendas e persuasão, você tem que prestar muito atenção a esse ponto e, se possível, depois volta esse vídeo aqui e assista mais uma vez essa parte. Agora eu sei que a sua cabeça está dizendo: calma, pequeno gafanhoto. Mas se eu começar a impor limite, as pessoas não vão se afastar mais ainda? Vão, algumas vão. E é aí que está o ponto que ninguém te conta. As pessoas, elas vão embora quando você acaba aprendendo a se respeitar, se valorizar. E essas pessoas são exatamente as que só te queriam disponível. Nunca foi você quem elas de fato queriam, era o que você fazia por elas. E essas pessoas, para ser bem sincero, você nunca as perdeu. Essas pessoas, você nunca, na verdade, teve elas contigo. Quem realmente gosta de você vai ficar. E é mais perto, não é mais longe. Porque agora tem uma pessoa real ali para que elas possam gostar. Com vontade, com limite, com verdade. Impor limite não afasta quem importa, sabe? Muito pelo contrário. O limite acaba filtrando quem não importava. Não dá para virar essa chave da noite pro dia, mas dá para começar pequeno. Então siga esses pontos aqui que eu separei para você hoje. Número 1. Tenha uma preferência e diga. Comece no simples, onde comer, qual filme, qual dia, pare de responder por mim, tanto faz. Ter preferência é ter identidade. Identidade é o que as pessoas se aproximam. Número 2, pratique ou não, claro, honesto. Um não tranquilo, sem novela e sem 10 desculpas. Hoje eu não vou conseguir, ponto. Seu sim só tem valor no dia em que existe um não possível. Número 3. Deixe as pessoas ficarem um pouco decepcionadas e veja que ninguém morre. Esse é o músculo central. O medo diz que qualquer limite faz o outro sumir. A realidade quase nunca confirma esse medo. Faça o teste em coisas pequenas e vá coletando prova de que você sobrevive. Número 4. Troque a cobrança secreta pelo pedido direto. Em vez de dar demais esperando o retorno, peço o que você quer com clareza. Seja claro, direto, objetivo. Eu preciso disso de você. Direto, desarma o ressentimento antes dele nascer. E tira o outro da dívida que ela nem sabia que tinha. Lembra no início que a gente falou que a pessoa, você fazia um contrato na sua cabeça e a pessoa nunca assinou esse contrato e você achava que ela estava em dívida sem mesmo ela saber. Então, quando você é direto, você de fato desarma esse ressentimento, antes mesmo dele nascer. Ou seja, do outro ter uma dívida que nem ele sequer sabia. Você anula esse contrato que só você sabia. Esse aqui, cara, é um ponto que se você dominar essa habilidade aqui, de verdade,
você vai levar a sua realidade para um próximo nível. No fim, a virada é essa. As pessoas não se afastam de você porque você é bonzinho demais. Se afastam porque no esforço de agradar, você foi sumindo. Escondeu opinião, engoliu o limite, apagou a sua preferência e acabou virando um espelho. E não dá para conectar com quem não está ali por inteiro. Então, se você chegou até o final desse vídeo aqui, não deixa agora de se inscrever, deixar o seu like. Tamo junto e até o próximo vídeo.